Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para aprender mais uma lição, mais um estudo da Palavra de Deus. Nesta feita, nós iremos estudar o personagem mais tenebroso que a Bíblia menciona, que é Satanás. Satanologia vai ser hoje o nosso estudo e nós iremos analisar as características desse personagem e o que a Bíblia fala desse personagem antes da sua queda, no seu estado original e após a sua queda e o seu destino. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel capítulo 28. Deixe aberta em Ezequiel capítulo 28. Então, é com base nesse capítulo que nós vamos ver que Lúcifer, no seu estado original, ele tinha algumas características antes da sua queda. Então, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 a 16, esse texto vai mostrar que Lúcifer possuía elevada distinção e detinha honrosos títulos, posições, conforme destacaremos a seguir. Então, Ezequiel capítulo 28, versículo de número 12. Versículo 12. Então, a primeira característica que nós vemos aí em Lúcifer, né? Se vocês vão observar, esse texto traz consigo uma lamentação feita ao rei de Tiro. Mas o rei de Tiro aqui ele está sendo personificado na pessoa de Lúcifer. Então diz assim, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então observe, Lúcifer ele tinha essa característica antes de pecar. Ele era o quê? O aferidor da medida, ou seja, ele era um selo, ele era um padrão. Numa tradução fiel do original hebraico, diz que ele era uma imagem perfeita da criação divina. Ele refletia essa perfeição em si mesmo. Ele era tão belo, tão bonito, tão glorioso, que ele se corrompeu até com a sua beleza. Ele era mais belo, inteligente, criatura de Deus. Então observe que ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então foi assim que Deus criou esse ser, esse personagem, chamado hoje Satanás, mas outrora Lúcifer, portador da luz, estrela da alva. No versículo 13, estava no Éden, jardim de Deus. Então, observe que esse querubim, ele tinha uma habitação no Éden, num paraíso, que era conhecido naquela época, naquele momento, como o jardim de Deus. A menção das pedras preciosas no jardim do Éden tem um signo figurado. Então, se você observar, observe que ele habitava no jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura. Então ele tinha a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, a menção dessas pedras preciosas no jardim do Éden tem um sentido figurado. Isso ilustrava o privilégio dessa criatura chamada Lúcifer, personificado no texto como rei de Tiro. O ornamento de pedras preciosas desse personagem indica a grandeza, a beleza de sua aparência, o tipo de glória personificada e representada por Lúcifer antes da queda. Então, esse querubim ungido, ele era glorioso na sua beleza, na sua formosura, que olhava para ele e via o esplendor das pedras que Deus colocou em Lúcifer, que Deus colocou nesse personagem. Então, antes da queda, esse ser, ele era glorioso, belo, perfeito.
na sua aparência. E observe que ele habitava no Éden, jardim de Deus. Ele estava num paraíso. Ele estava em uma posição muito elevada. Então, Deus colocou ele lá para que ele fosse um governante, fosse um rei, fosse um príncipe daquela habitação. O detalhe dentro desse texto, né, que observe que parece que Lúcifer, além de ter essa posição bem elevada no monte de Deus, ele disse que a obra do teu tambores, o teu pífano estava em ti. Então, ele era como se fosse um maestro da música. Então, o louvor habitava nesse ser. Era um perfeito ser que louvava a Deus e encantava outras criaturas quando louvava o nome do Senhor. Outro detalhe, no versículo 13: no dia que foste criado, foram preparados. Então, essa expressão indica que Lúcifer era uma criatura de Deus. Então, ele não era onipotente, onisciente, não. Ele era uma criatura, foi Deus que criou ele. Como tal, ele não tinha o direito de imaginar superior a ponto de querer ser igual a Deus. Então, esse foi a queda, o pecado desse querubim ungido, desse príncipe. Foi querer ser igual a Deus, ser superior ao próprio Deus. No versículo 14, se você agora observar, aparece agora esse título dado a esse anjo, a esse personagem. Então, Lúcifer, ele era o quê? Tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Então, Lúcifer, ele era um querubim ungido. Além de ser um querubim, que era uma classe de anjo muito elevada, que servia a Deus ao redor do trono, guardava, protegia esse ambiente onde Deus estava no seu trono, né? Ele era protetor, guardador desse lugar, desse ambiente. Ele foi ungido. Ele recebeu mais uma unção, mais uma capacitação da parte de Deus. Então não era um simples anjo. Lúcifer, ele era um querubim e mais ungido. Então, se você observar, os querubins aparecem na Bíblia, lá em Gênesis 3:24, em Êxodo 25, 17 a 20, e Salmo 80, versículo 1, diz que os querubins, Deus colocou 2 querubins ali para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não pecasse. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz que Deus colocou 2 querubins. Diz assim a palavra do Senhor: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao redor do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava no redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, tem alguns mestres que dizem que Deus colocou 2 querubins. Aqui diz que Deus colocou querubins, não fala a quantidade. Só que Êxodo 25 e 17, se você observar, já aparece aí uma figura de querubins na tampa do propiciatório, que era uma tampa feita de ouro maciço que ficava na Arca da Aliança. Versículo 18: farás também 2 querubins de ouro, e de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então os querubins ficavam nessa tampa chamada propiciatório. E também o Salmo 80 e versículo 1, eu acho que é esse versículo que diz que Deus ele está entronizado. O pastor de Israel dá ouvido, tu que guias a Jessé como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Então, os querubins eram a classe de anjo de alta elevação, uma classe de anjo muito de esplendor, que guardava o trono de Deus, né? Manifestava a glória de Deus. Então, Lúcifer, ele tinha essa qualificação antes de pecar. No versículo 15, diz assim:
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, aqui mostra que essa frase, esse versículo, destaca uma história de Lúcifer, como alguém que escondia no seu interior a iniquidade da vaidade e do orgulho. Então, dá para se entender que no dia que ele foi criado, era perfeito, era um ser que estava à disposição de Deus, guardando o trono de Deus, né? Ao redor do trono de Deus, servindo a Deus. Até que Deus colocou ele no Monte Santo. Deus amou tanto Lúcifer que exaltou a Lúcifer e trouxe ele para o Monte Santo, para que ele pudesse guardar, proteger aquele lugar e servisse de medida, de padrão para os demais anjos. Mas diz que até que se achou iniquidade em ti. Então esse personagem, ele começou a pecar, e pecar desde o princípio, como diz a Bíblia Sagrada. Esse personagem, né, chamado Lúcifer, ele aparece com vários nomes, inclusive esse que eu já mencionei várias vezes, que é Lúcifer. Mas da onde vem esse termo Lúcifer? Então vamos lá. Está aí no slide. Esse nome não aparece literalmente na Bíblia, na linguagem figurada de Isaías 14 e 12. Então, se você observar Isaías 14 e 12, lá vai aparecer uma expressão, filha da alva. Então, esse termo Lúcifer quer dizer portador da luz. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então, o nome Lúcifer, ele está vinculado a filho da alva. Alguns babilônios acreditavam que os astros celestes, ou as estrelas, fossem seres angelicais. E filho da alva representava a primeira luz da manhã em seu estado inicial. Lúcifer possuía essa característica. Então, Lúcifer quer dizer portador da luz, né? Aquele que tem luz, aquele que resplandece. Então, observe que esse é o primeiro nome dado a esse personagem que teve uma queda fatal por querer desejar ser melhor e maior e igual a Deus. Outro nome bíblico que aparece, você pode ler aí no slide, é que esse personagem ele aparece como Satanás. Então, esse título foi atribuído a Lúcifer após sua queda da presença de Deus. E esse termo quer dizer adversário. Você pode ler ali em Zacarias 3 e 1, em 1 Pedro 5 e 8. Foi a partir do momento que Lúcifer se encheu de iniquidade e permitiu que a presunção dominasse, que ocorreu a grande tragédia universal. Ele se imaginou poderoso o suficiente para competir até superar o trono de Deus. Lúcifer, então, tornou-se adversário e oponente constante, implacável contra o Criador, transformando-se em arqui-inimigo de toda a criação de Deus. Então, esse personagem que outrora era Lúcifer, portador de luz, agora virou Satanás, ou seja, adversário de Deus. Então, Lúcifer tornou-se Satanás. E é um dos nomes que aparece na Bíblia quando se vai referir a esse personagem. Outro nome que aparece é o diabo. Então, esse nome é uma transgressão do termo grego, diabolos, que significa caluniador ou acusador. Apocalipse 12:10 diz que ele acusa os santos dia e noite. Então, aparece aí mais um nome dado a esse personagem. Você pode ler outros versículos que aparecem também lá em Jó e também em João 8:44 e 1 João 2 e versículo 1. Outro nome também que é dado a esse personagem é que ele é reconhecido como Beelzebul. Então observe aqui Mateus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul pai da família, quanto mais os seus domésticos. Então,
Mais uma vez aqui, Lúcifer aparece como Beelzebul também lá em Mateus 12, 24. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, disse: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, Lúcifer é dado a ele esse título, Beelzebul. Então, esse título estava relacionado a um deus pagão de Ecrón, chamado Baal-zebub, ou Baal-zebul. No texto grego do Novo Testamento, esse nome aparece como Beelzebul, com a atribuição de demônios. Para os judeus do tempo de Cristo, Beelzebul era chamado de príncipe dos demônios. Como os judeus usavam esse nome como tom de escárnio, pois se referia a um ídolo pagão, Jesus, sem reserva ou pudor, identificou Beelzebul como Satanás. Então, você pode ler aí esse versículo bíblico, onde você vai ter referência aonde Jesus atribui esse título ao próprio diabo, ao próprio Satanás. Então, ele é conhecido na Bíblia também como Beelzebul. Meus irmãos, outro título dado também ao diabo é Abaddon, ou Apolion. Então, Abaddon no hebraico e Apolion no grego. Então, essas palavras das línguas hebraica e grega, respectivamente, têm o mesmo significado da Bíblia, representando o destruidor. Então, Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, diz assim: e tinha sobre si o anjo do abismo, que em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Então, o diabo mais uma vez aparece aí com esse título chamado Abaddon ou Apolion. Outros nomes que ele aparece, nós não iremos ler alguns versículos para não ficar muito longo esse vídeo. Então, o diabo aparece como serpente, enganador, maligno, dragão, príncipe desse século, Deus desse século, acusador dos nossos irmãos e Belial. Então tá aí muitas referências bíblicas, você pode ler na sua casa aí com muita calma, com muita paciência, para aprender a palavra de Deus. Então observe, nós começamos falando a respeito de Lúcifer no seu estado original, depois nós mencionamos alguns nomes atribuídos a Lúcifer, né? Depois da sua queda. Agora vamos analisar essa queda. Como aconteceu essa queda de Lúcifer? Então, nos pontos anteriores, analisamos o estado original de Lúcifer, seus vários nomes. Agora estudaremos a queda de Lúcifer, pois é o único modo de entendermos as causas de tanta desgraça no mundo em que vivemos. Então, vamos agora observar algum detalhe sobre essa queda desse ex-anjo querubim. Então, além do texto de Ezequiel, capítulo 28, de 11 até o 19, que fala sobre uma lamentação do rei de Tiro, existe outro texto bíblico. Então, a queda de Lúcifer resultou da sua ilusão e engano acerca do seu próprio poder nas hostes angelicais. A escritura de Isaías 14 é uma profecia tipológica. Então, aparece agora Isaías 14 como uma profecia tipológica. Embora fale do rei Nabucodonosor, esse rei é ilustrado à semelhança de Etbaal, que era o rei de Tiro. Lúcifer, ao imaginar superior a todos os demais anjos criados, tentou tomar o lugar do Criador. Então, Isaías capítulo 14, 13 a 14, vai afirmar 5 afirmações em Isaías que revela a sua pretensão. Então, vamos agora para Isaías capítulo 14, do versículo 12 até o 14. Então, se você ler Isaías 14, do 12 até o 14, você vai ver aí que Lúcifer, a sua primeira pretensão foi essa. Ele disse, versículo 14, subirei, tu diz em teu coração, eu subirei ao céu. Então, uma tentativa de estar acima de toda a criação e do próprio Criador. Ele disse também, exaltarei o meu trono. Ao referir-se a essa estrela de Deus, está falando dos demais anjos criados.
Ele diz também mais o quê? Subirei ao monte da congregação, referindo-se ao lugar do trono de Deus, onde ele queria assentar-se. Subirei acima das mais altas nuvens, mais uma evidência de sua intenção presunçosa de superioridade. E por fim, serei semelhante ao Altíssimo. Então, a expressão máxima de sua pretensão, Lúcifer desejava colocar-se em posição única em relação ao Criador. Então, essa foi a pretensão, foi o orgulho, foi a soberba desse ex-anjo querubim, desse ser que tinha tudo ao lado de Deus, mas infelizmente, pelo seu orgulho, pela sua jactância, ele jogou tudo fora e se tornou-se diabo, Satanás. Porque ninguém nessa existência vai ser superior, vai ser igual, vai ser maior do que o nosso Deus. E por fim, nós entendemos que a queda de Lúcifer foi inevitável e teve graves consequências. Seu desejo irrefreado de ser igual a Deus atraiu o interesse de muitos anjos que escolheram segui-lo. Por esse ato pecaminoso contra o Criador, Lúcifer foi destituído de sua posição exaltada e expulso. Suas funções celestiais foram cessadas. Ele tornou-se condenado à execração eterna. Contudo, Satanás continua como instigador do pecado no mundo. Então, meus irmãos, aquele ser tão glorioso, aquele ser tão belo, tão formoso, que era o padrão dos demais anjos, era maestro dos anjos, né? Ele tinha as obras do pífaro, dos tambores em si, dominava a música, maestrava a música. Há quem diga que Lúcifer, ele era a própria música em uma personificação, mas desejou ser melhor do que Deus. E ninguém é melhor do que Deus. Deus é único, é imutável, é soberano. Então aquele ser que era o portador de luz, agora se torna rei das trevas, adversário, um dragão, um acusador, um caluniador. Então Lúcifer caiu e ele, por sua vez, persuadiu vários anjos, ele fez comércio, ele prometeu aos demais anjos posições, elevações, mas foi derribado, caiu como uma estrela caída no chão, arrasado, e hoje ele está condenado. Então, ele queria congregar no Monte Santo de Deus, se assentar onde Deus se assenta, mas o seu lugar está reservado, que é o inferno. Meus irmãos, vamos orar agora no exato momento e nós iremos partir para outra aula. Então, haverá uma continuação desse assunto e que nós iremos agora falar a respeito de detalhes do que envolve nossa pessoa e esse ser também chamado Lúcifer, Satanás, adversário, diabo. Então vamos orar. Pai de amor, Pai bendito, Santo Deus, obrigado, Pai, por esta parte desse estudo. Nos dá proteção, nos dá graça, força, nos cobre com o teu sangue, que nós possamos resistir ao adversário, Senhor. Que nós possamos, Pai, guardar nossa mente, nosso coração, para que ele não venha, Deus, atrapalhar, jogar seus dados inflamados, Jesus. Pai, nos guarde, é isso que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, medita aí, boa aula. É impossível nós, com 25 minutos, nós lermos todos os versículos, ler todos os slides. Então, você pausa o vídeo, dá um print e medita, lê com calma para aprender essa doutrina que é muito importante, esse assunto, e conhecer esse personagem para nós discernirmos os seus ataques e as suas artimanhas.